dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, eu só sei que esse vídeo está saindo na segunda-feira à noite, 6 horas da tarde. Então, boa segunda-feira para todos, que seja uma ótima semana para todo mundo. E vamos começar a nossa análise do pós-jogo de Palmeiras 4, Internacional 1. Primeiro, um ponto importante, eu acabei de perceber que eu não fiz a análise de Palmeiras e Corinthians e nem da Copa do Brasil. Mas tudo bem, porque a Copa do Brasil eu não vi como um todo e eu não vou ficar mentindo para vocês falar de uma coisa que eu não vi. E Palmeiras e Corinthians eu só não fiz porque eu tava puto. Então, segue o baile. Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse Palmeiras 4, Internacional 1. Primeiro de tudo, temos que cravar que foi o melhor primeiro tempo da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Essa é a grande verdade, cara. Sem sensacionalismo nenhum. O melhor primeiro tempo da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Brincadeiras à parte, foi o melhor primeiro tempo no ano, eu acredito. Só não falo que foi o melhor jogo no ano, porque no segundo tempo o Palmeiras tirou o pé. Mas vamos por partes. Primeiro tempo muito bom do Palmeiras. Muito bom também porque com 3 minutos de jogo estava 1-0, né? Mas acho que se não tivesse saído o gol ali no comecinho, por consequência esse gol ia sair uma hora ou outra, porque o Palmeiras, ele nessa formação com 2 atacantes, ele pressiona muito. É um time muito incisivo, um time muito horizontal. Apesar de ser um time que sabe trocar passes no meio campo, o Palmeiras, olha que ele passa ali o comecinho do ataque, do campo de ataque mesmo, ele vai incisivamente, ele pressiona muito a saída de bola dos caras, ele dá passe muito direcionado para frente, e o 4-1 é um reflexo disso. Eu acho que finalmente o Abel ele conseguiu encontrar um modo do time do Palmeiras jogar esse ano. E assim, eu não tô falando que o time do Palmeiras é monstro, porque semana passada, quando empatamos com o Corinthians, eu tava tão puto que eu nem fiz vídeo, e o time do Palmeiras jogava nesse mesmo esquema. Mas eu acho que o Palmeiras conseguiu um esquema para começar a jogar bola. E isso vem acontecendo em alguns jogos, como foi contra o Internacional, como foi contra o Botafogo, como foi contra o Sport. O Palmeiras soube jogar bola. E quarta-feira agora a gente vai ter a primeira prova de fogo para esse novo elenco do Palmeiras, que é jogar contra o River lá no Monumental. Não é igual a 2020, que o Palmeiras joga sem torcida em Avejaneda, mas, porém, contudo, todavia, o Abel Ferreira tem a oportunidade de começar um novo ciclo, assim como ele começou o ciclo dele no Palmeiras, que foi ganhando uma vitória extremamente surpreendente do River Plate, do Marcelo Gallardo, por 3-0. E era para ser 5 aquele jogo, porque o William perde um gol sozinho, o Gustavo Scarpa tem um golaço anulado, mas enfim, esquece 2020, vamos focar em 2025 e focar nesse jogo de Palmeiras e Inter. O Palmeiras ele joga muito incisivamente nos primeiros 30 minutos e mata o jogo. O Palmeiras jogou para matar o jogo em 40, 30 minutos e conseguiu fazer isso. E no segundo tempo só administrou, tanto que o vídeo não vai ficar nem tão longo, porque eu acho que não tenho muita coisa para falar do jogo, além de um primeiro tempo muito incisivo do Palmeiras. Um primeiro tempo de almanaque do Vitor Roque, que faz um gol de esquerda, um gol de direita, um gol de cabeça, completando um hat-trick perfeito e coroando todo esse esforço que esse moleque tá tendo esse ano. O Vitor Roque chega extremamente contestado no Palmeiras. Só a torcida do Palmeiras gosta do Vitor Roque quando ele chega. E a partir do momento que ele começa a jogar e ele não faz gols, piora a situação dele. Aí ele até arruma aquele pênalti mandrake contra o São Paulo lá. Faz um golzinho na Libertadores. Mas depois também no próprio jogo que ele faz um gol contra o Cerro Porteño, ele erra um gol assim, bizarro. Que você vê que ele tá nitidamente sem confiança. Até que ele começa a fluir um pouquinho melhor depois daquele gol que ele faz no São Paulo, na Arena Barueri, e as coisas começam a caminhar para o Vitor Roque. Até que entra o Flaco Lopes, que eu acho que assim, é a grande alma gêmea do Vitor Roque nesse time do Palmeiras. E um acaba completando o outro, o Flaco que não é tão camisa 9, mas é um cara grande, o Vitor Roque que é super camisa 9, mas é um cara baixo. E um vai completando a característica que falta no outro e os dois juntos fazem um baita centroavante que é o Flaco Roque ou o Vitor Lopes, né? E o jogo do Inter para mim ele é o símbolo disso, o símbolo de um ataque muito bom formado por 2 jogadores, num 4-4-2 que eu amo muito. 4-4-2, eu amo 3-5-2, eu amo 4-4-2, acho que já é uma coisa que está muito bem estabelecida aqui nesse canal. E cara, o Palmeiras amassou. 5 minutos falando sobre isso. O Palmeiras amassou. Eu não tenho um A para falar sobre a atuação do Palmeiras no sábado. Um A. Dito isso, temos alguns pontos interessantes a ser levantados. O primeiro dele é o que
que o Lucas Evangelista resolveu fazer sábado? Pra que fazer isso, meu amigo? A torcida tá toda esperando o Andrés chegar. A torcida já quer o Andrés jogando. É o primeiro caso de um jogador que é ídolo de um time sem ter estreado profissionalmente por ele. O Andrés é ídolo do Palmeiras. E ele pode falar que não na entrevista. Eu acho, inclusive, que foi super legal o posicionamento do Andrés. Mas ele é ídolo do Palmeiras, cara. É inegável. E o Evangelista resolve jogar uma partida de David Beckham. E faz gol. Então, assim, complicou. Deu um nó na cabeça do Abel Ferreira que eu acho que vai ser desfeito rapidamente. Porque o Andrés Pereira, quando entrou, mostrou o porquê dele ser esse jogador de Europa. Eu acho que não é um cara que muda o time do Palmeiras de patamar, mas ajuda muito o jogo ser mais fluido. E para esse time que é extremamente horizontal, um time que ataca muito, um time que vai muito para frente, você ter um meio-campista com a qualidade de passe e de visão de jogo do Andrés Pereira faz toda a diferença. Então ele não muda o patamar do jogo do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras pode mudar o patamar do jogo dele, ele pode ajudar e muito o meio-campo do Palmeiras, mas muito mesmo. Outro ponto, cara, que pra mim foi o mais legal de todos, foi ver o Bruno Rodrigues jogando, cara. O Bruno Rodrigues que depois de 598 dias reestreou com a camisa do Palmeiras. E assim, é muito difícil você ver um atleta nessa situação, cara. Eu vou falar por mim, eu me coloquei muito no lugar dele. Em 2023 para 2024 eu fiquei 9 meses desempregado. E é muito difícil você acordar todo dia, querer trabalhar, querer fazer as coisas e não ter oportunidade de fazer, sabe? E o cara na lesão, pô, ele ficou 600 dias quase sem poder fazer o que ele faz, sem trabalhar. O dinheiro caía na conta dele, no caso dele, um baita dinheiro, mas ninguém sabe o que passava na cabeça do maluco. O que o cara pensava na hora que caía aquele dinheiro lá e ele parado no departamento médico, com 2 lesões seríssimas. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu cheguei a me emocionar na hora do jogo. Eu achei muito legal os jogadores do Palmeiras levantando ele depois. Assim, primeiro de tudo, nota 10 pro Bruno Rodrigues. Cara, esse é um cara que eu não vou cobrar. E eu acredito que ele pode ser muito útil pro Palmeiras, porque o Palmeiras não tem um atacante reserva, tanto pro Flávio Lopes quanto pro Vitor Roque. E eu acho que ele vai ser esse cara. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa de importante. Mais uma coisa, muito importante. Gostei muito da repercussão que teve o vídeo do Abel Ferreira. Não tô tendo as visualizações que eu tinha antes de ter dado esse ato de postagem na data FIFA. Porém, os feedbacks que eu recebi foram muito bons e eu agradeço muito. E, por fim, um outro ponto muito importante para colocar. Vão ter mais vídeos do Palmeiras no canal, tá? O início de tudo aqui era para falar sobre futebol brasileiro, mas eu percebo cada vez mais que eu não tenho tempo e discernimento para falar sobre tudo de futebol brasileiro. Então eu vou começar a focar cada vez mais no Palmeiras, mas também eu vou trazer as análises semanais aí, pós-rodada de Brasileirão quando der, pós-rodada de Copa do Brasil, de Libertadores, o Quadrado Paulista, que agora eu quero fazer um quadro mensal, mas enfim, vocês vão ver que vão ter algumas mudanças aqui no Futebotero. Mas vamos lá para as notas, para acabar esse vídeo, fazer um vídeo de quase 10 minutos aqui, falando sobre um 4x1 de um tempo. Eu acho que tá ótimo, acho que inclusive eu consigo colocar de uma maneira bem legal para vocês. O Everton, ele fez só uma boa defesa no jogo, que foi no final do segundo tempo, quando já estava 4x1, inclusive. Então eu vou dar um 6 para ele, porque tomou um gol. Apesar de ter sido um golaço do Carboneiro, baita jogador o Carboneiro, baita jogador. Kelvin, uma grata surpresa para quem não acompanhava. Para quem é amante de Futebol Manager, assim como eu, o Kelvin já era uma realidade assim a partir do momento que ele chegou. Muito bom lateral, um cara muito ofensivo. Inclusive acho que para quarta-feira deve jogar o Giai. E o Kelvin provavelmente vai entrar no lugar do Facundo Torres. Se eu conheço o Abel Ferreira, é isso que vai acontecer. Depois vocês me cobram. Se eu tiver errado também, não tem problema. Mas vou colocar um sólido 7, porque quando jogou foi bem. Ele não foi muito exigido, mas quando apareceu muito bem. Eu vou colocar uma nota 7. O Gustavo Gomes, além de ter dado uma assistência para o Vitor Roque de cabeça, ele jogou demais. O Gustavo Gomes está voltando ao seu prime. Então, Papi, nota 9 para você, porque tomou gol. Mais nota 9. O Fux, que entrou no lugar do Murilo, também já entrou com o jogo resolvido, não tinha muito o que fazer. Gosto muito do Fux, tá? Mas vou dar uma nota 6,5, que é um pouquinho maior do que o 6 que eu vou dar pro Murilo. Eu poderia até dar 10 pro Murilo, porque o Murilo deu uma assistência também no jogo. Uma assistência pro Carboneiro, né? Do Internacional. O Murilo que tem caído muito o nível. Muito mesmo, desde o ano passado. Acho que o Murilo, cara, não conseguiu se firmar como titular do Palmeiras. Eu gosto muito do futebol do Murilo, mas desde que o Luan saiu, o Murilo não conseguiu preencher essa lacuna que o Luan deixou de ser um zagueiro confiável. O Luan, por mais que na hora da decisão ele
né, dava umas cagadas, ele era um jogador confiável ao longo da temporada. E o Murilo me passa o contrário. Eu acho que no momento decisivo ele é um cara extremamente importante, mas pro longo da temporada, por exemplo, pro campeonato de pontos corridos, eu acho que ele tem muitos erros bobos, muito mesmo. Então eu vou dar uma nota 6 para ele. Cara, Piquerez, que partida de Almanac, meu cinturinha de concreto, voltou a jogar bola, Piquerez. Esquece as verificadas e joga bola. Começou a namorar, voltou a jogar, gente. Piquerez faz amor com a bola, ele não cruza. Então uma nota 8 para você, Piquerez, que jogou muita bola. Outro que jogou bem, mas não teve muito trabalho, assim como o Kelvin, foi o Aníbal Moreno, por isso que eu vou colocar uma nota 7 para ele. O Inter não precisou muito que ele fizesse alguma coisa, mas quando precisou ele estava lá para atrapalhar. O Evangelista fez mais um gol, jogou muito bem, então por isso eu vou dar uma nota 8 para ele. O Evangelista para mim foi um dos melhores jogadores do jogo. E saiu ele para entrar o Andreas Pereira, que estava estreando. Cara, vou dar um 6,5. Primeiro porque não conseguiu fazer muita coisa. Entrou com o jogo super resolvido, foi mais para ganhar a cancha mesmo. E me dá bastante esperança, para ser bem sincero. Eu tô gostando muito que o Palmeiras trouxe o Andreas Pereira. É um jogador que eu gosto demais. E acho que ele vai roubar essa vaga de titular rapidinho. Agora, na linha de meio campo ainda tivemos Facundo Torres, que como vocês sabem é de praxe do canal. O Facundo Torres não tem nota. Apesar de ter dado uma assistência, eu não vou ser hipócrita agora que ele tá jogando bem e dar uma nota para ele. Para mim, Facundo Torres é sem nota como sempre. Felipe Anderson, outro nota 8. Jogou demais, mas demais mesmo. Parece que finalmente o Felipe Anderson da Lazio chegou no Palmeiras. Isso é muito bom, muito bom. Tem alguns papos de que ele vai para a Arábia. Eu espero muito que isso seja mentira. Porque ele é um cara que vai agregar demais pro Palmeiras. Principalmente se ele continuar jogando do jeito que ele tá jogando. Ele é um meio-campista ótimo. Um baita de um jogador. E vai contribuir muito pro Palmeiras. Então eu vou dar uma nota 7,5 para ele. Rafael Veiga voltou sem ritmo. Entrou no lugar do Felipe Anderson. Então vou dar 10 para você, Veiga. Porque o Veiga pisou no campo, para mim é 10. Não interessa. Brincadeira, mais uma nota 6 pra ele porque não fez nada, nitidamente tá sem ritmo e eu não consigo cobrar muita coisa dele. O Vitor Roque, nota 10, acho que não tem o que falar do Vitor Roque tá jogando demais. O Flaco Lopes, só não vou dar nota 10 porque ele não fez gol, mas eu vou dar nota 9, porque ele criou muitas boas situações de finalização. Ele dá um passe pro Facundo Torres no segundo gol do Vitor Roque que não é qualquer coisa, sabe? Então, Flaquito, tá muito bom, continue assim, Flaquito. O Sousa que entrou também não participou de muita coisa, o Sousa pra mim é uma grande decepção. Decepção não, né, porque eu não esperava nada dele, mas assim, não tá jogando nada. O Bruno Rodrigues nós já falamos, é um cara que assim, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, ele quase fez um gol. E porra, velho, é muito do caralho, você vê que ele se recuperou, e você vê que ele tá bem, você vê os jogadores do Palmeiras todos unidos com o cara, e isso é muito bom. E por fim, João Martins nota 10. Calmo. Não vou dar 10. Nota 9. Porque quis expor o Flaco Lopes de uma maneira que ele e o Abel sempre fazem. Sempre que o Flaco Lopes fazia uma cagada, eles faziam questão de botar na ferida do Flaco Lopes. E eles defendiam o Rony. E agora que o Flaco Lopes tá bem, tá voando, porque o Flaco Lopes ele parou de ir na balada. Pra que você vai jogar isso pra torcida, meu amigo? Qual que é o sentido de você fazer isso? Cobra internamente, não joga externamente que o cara tava fazendo cagada. Mas enfim, também isso é uma questão para vídeo de opinião, a gente deixa para o próximo vídeo. Em suma, o Palmeiras vem jogando muito bem mesmo. Teve alguns tropeços, mas o Palmeiras vem melhorando, principalmente comparado com o começo do ano. O Palmeiras joga muita bola, né? Eu falei que o Palmeiras está jogando muito bem, mas aqui teve um lado um pouco clubista. E tamo aí, quarta-feira, esperançosos por um resultado positivo. Acho que o Palmeiras tem que ganhar o jogo lá no Monumental. Se vier com empate ou se vier com derrota, vai ser muito difícil de reverter, porque a gente já conhece esse estilinho do Palmeiras, a gente já sabe como o Palmeiras lida com pressão de ter que reverter o resultado, e o Palmeiras não lida muito bem com isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha ficado até o final.